Seu Pai Celestial, te agradecemos pela sua bondade e pelo teu cuidado sobre nós. That we've been studying your word this week. Nós temos estudado tua palavra essa semana. We want to thank you that you have guided us. E queremos te agradecer que tu tens nos guiado. Please bring it to our awareness if we said or done anything wrong. Por favor, traga a nossa atenção se temos feito alguma coisa errada, Our desire is to understand the truth, pois nosso desejo é compreender a verdade, both intellectually and spiritually, tanto de forma intelectual como também espiritual, so that we might be sealed para que sejamos selados in the time of the outpouring of the Holy Spirit. no tempo que o Espírito está sendo derramado. Please be with us and guide us Por favor, esteja conosco e nos guie. in our worship this evening. Nosso louvor essa noite. We ask in Jesus' name. Amen. Pedimos em nome de Jesus. Amém. So this morning, Esta manhã, we were looking at the combination of humanity and divinity, nós olhamos a combinação entre divindade e humanidade and we looked at a number of passages. e temos olhado uma série de passagens bíblicas. We saw the combination of human divinity in Revelation 10. Temos visto a combinação de humanidade e divindade em Apocalipse 10, Where John eats the little book. onde João come o pequeno livro. Ezekiel 2:2, where he is filled with the Holy Spirit. Ezequiel 2:2, onde o Espírito Santo entra nele. 3:3, where he eats the little book. E Ezequiel The scroll 3:3, Ezekiel 3. onde ele come o livrinho. Jeremiah 15:16, Jeremias 15:16. and we discussed verse 17. E temos também falado sobre verso 17. We looked at Luke chapter 4, Olhamos também para Lucas 4. and in connection with Luke chapter 4, we read Desire of Ages, page 123, paragraph 3. Em conexão com Lucas 4, olhamos também o Desejado de Todas as Nações, página 123 no inglês. We could have gone to page 77 em português. 170, não, página 77 em português. so the pagination in Portuguese is different. Yes. So in the English, there's another reference, page 130, paragraph 3. A outra página de referência no inglês seria a página 130, parágrafo 3. Both are connected to Luke 4. E ambas estão conectadas a Lucas 4. And then we spoke about John chapter 2, Em seguida, nós falamos sobre João capítulo 2, from verses 13 to 22. os versos 13 a 22. I think we read verses 15, 16 and 17. E acredito que também nós lemos os versos 15 e até 17. And these pages from the Desire of Ages deal with John chapter 2. E as páginas 158 e 166 em inglês também tratam sobre essa passagem. John chapter 1, I can't remember who said John chapter 1. Alguém falou sobre João capítulo 1, eu não me recordo. So let's look at John 1. Vamos dar uma olhada em João 1. This was Wesley. Should I read? What you did says what verse? I need to find it. Precisamos encontrar o versículo. While Brother Wesley is looking for that verse, Enquanto o irmão Wesley está procurando por esse verso, Brother Arion had Habakkuk chapter 2, I think. Verse 14. Oh, okay, it was verse 14. encontramos aqui o versículo 14. You can read that? The Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. And the divinity is The word. the Word, E a divindade é a palavra, and the humanity is made flesh. e a humanidade é carne. So that was verse 14. Versículo 14. Habakkuk chapter 2. Abacuque 2. That was your one, brother, yeah? Isto foi o irmão Aryan. Okay, verse 2. Verso 2. And the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain upon tables, that we may run that read it. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. So where's the word? We're in Habakkuk. Estamos em Abacuque. I'll just find the passage first. Actually, looking for the book of Habakkuk. Enquanto ela procura o livro Abacuque, We'll just make some comments. vamos apenas comentar. So we know that there's a historical application of Habakkuk, Sabemos que há uma aplicação histórica em Abacuque. and I think Brother Aaron's going to bring a prophetic application to it. E acredito que o irmão Arren vai trazer uma aplicação profética. Is it? Okay, Habakkuk chapter 2, verse 2, yeah? Abacuque 2, verso 2, correto? 2, 2. So we read the verse, so Temos lido o versículo. I don't know why I mentioned it actually, but it's the Write the vision to make it plain upon tables. So this is the word made plain. That's divinity made plain upon tables. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Isto é divindade colocada em tábuas. so the divinity is what bit? sorry, the divinity. What's the bit? What bit is the divinity? O que é a divindade? And the humanity? A visão. E a humanidade? Tables. As tábuas. So all the work is the work of men. It's the handiwork of man. Todo esse trabalho é trabalho de homem. It's got men's names on it. Tem os nomes de homens nele. So so we've got two tables. Duas tábuas. Exodus 20. Who did Exodus 20? Quem mencionou Êxodo 20? Yeah, I come up with the same principle that the two tables of stone. Mesmo princípio como essas duas tábuas. Which fits the humanity in the Ten Commandments. O que representa a humanidade nos 10 mandamentos? The second set of tables of stone were cut out by Moses. O segundo jogo de tábuas foi cortado por Moisés. Do we all know that? Todos nós sabemos disso. That there were two sets of stones. Lembramos que havia 4 tábuas no total. The first set were destroyed and he produced another set with his own hands. As primeiras 2 foram destruídas e então Moisés teve que produzir mais 2 tábuas com suas próprias mãos. So there's a big difference between the first set of tables and the second set. Há uma grande diferença entre o primeiro jogo de tábuas e o segundo. And John chapter 6, João capítulo 6, Brother Wesley. irmão Wesley, Maybe verse 35. verso 35. 6:25? 6, not 25. É. 35. 35, João 6, 35. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome,
E quem crê em mim nunca terá sede. And we'll read verse 53 E lemos também o versículo 53 and verse 54. e 54. Em português. Then said Jesus unto him, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, ye have no life in you. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. We have 35, 53 and 54. 53, 54. And Versículos 35, 53 e 54. 53 there's a doubling, verily, verily. E no 53 há uma porção dobrada, na verdade, na verdade. So coming back to my question, Voltando à minha pergunta, when I said there's an angel here, then there's an angel in humanity. quando eu disse que há um anjo aqui e um anjo aqui junto com humanidade, I think my question originally was, who is this angel? minha pergunta inicial era: quem é este anjo? And then when we had the angel in humanity, we got this divinity in humanity. E aqui na segunda ocasião, onde temos o anjo junto com humanidade, But I still want to go back to who this angel is. mas eu quero voltar para saber o que é este primeiro anjo aqui. Alguma sugestão? Just reading the text. Apenas lendo o texto que nós lemos até agora? We know that Jesus, but I lose all the text. Sabemos que é Jesus, mas eu usaria o texto completo. When you say reading the text, you mean the early writing text? Você, That's Jesus from the early writing. você se refere ao texto do Primeiros Escritos? Como você sabe de Primeiros Escritos que se trata de Jesus? From early writings, I can say that it's Jesus. So you can't even say it's Jesus. That alone Não might me. consigo ver de Primeiros Escritos só que se trata de Jesus aqui. Ou seja, você não pode ver só desse texto que se trata de Jesus. What else would you use here? Qual outro texto você usaria? I'd use, for instance, so I think it's MS59, this angel with the glorious light. Manuscrito 50 novo. We're here. Man- Beams of light. You talk this one. No. Manuscrito 50 novo. Because if this they're the Nove. same, I would say Jesus is there and Jesus is here. Okay? I need to translate. Há um texto em manuscrito 59 e esse poderíamos usar aqui para colocar em paralelo, porque tem Jesus naquele texto e aqui também. 1840 e 1889. So you've gone backwards. Você então retrocedeu. Let me ask you a question. You're going to go backwards. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você voltar, No, I'll leave it. vamos deixar para depois. It says beams of light from Jesus. Diz no texto raios de luz de Jesus. Put it up, I think. Put it up. So it's obvious Which that paragraph are we in? it's 240.1. 341. Beams of light from Jesus. Okay? Raios de luz de Jesus. Sorry, carry on. Well, so he was saying it's not clear that it's from Jesus. What angel is it? He said Jesus, but I can show it from the early writings. Ele disse que não dá para provar de Primeiros Escritos, mas na verdade está bem explícito aqui em Primeiros Escritos que é sim Jesus. Is that going to do it for us? Isso é suficiente? Sorry? Okay, so let me ask the question then. What
What are the beams of light? Outra pergunta, então. O que são esses raios de luz? Let me ask that question then. Deixa eu perguntar isso. What's this we're saying? What's this? That's judgment. This, yes. Response. Answer and warning. Warning. What was that for? Isto era para quê? If I can't remember, I guess it's not important. So we'll run this Talvez não tenha nada a ver com down. isto. Okay, so what does a beam of light represent? O que representa um raio de luz? Understanding of God's word. A compreensão da palavra de Deus. So let's put Vamos colocar beam and light. Just beam of light or beam of light. raio de luz. Can we take that understanding out? Conseguimos sacar algum significado disso? So what would you say light is? O que você diria significa luz, a palavra de Deus? Sorry, I keep on not letting you translate, I forget. God's word. God's word. A palavra de Deus. So, some message from Jesus É uma mensagem de Jesus, is imparted to them. é dada a eles. What does the word impart mean? O que significa a palavra dar? You know what impart means? A palavra dar It's to communicate. You seria comunicar. O que significa o que diz essa palavra impart? Fazer alguém saber algum assunto. I'm not worried, but I've got a feeling that the Portuguese translation maybe doesn't reflect completely. Alguém sabe alguma tradução mais correta da palavra impart? So what I'll do is I'll give you my English understanding of it. A minha compreensão do inglês da palavra impart, You said it too easily, which means I think the translation is incorrect. Or it's comprehensive. talvez eu não acertei a palavra mais apropriada para a tradução. When you impart something, Quando você impart alguma coisa, something that I've got, compartilha alguma I give coisa, it to you, alguma coisa que eu tenho, eu dou a você, and when you receive it, it's yours. e quando você recebe, se tornou o seu. So Jesus Jesus has got something, tem algo, and when he imparts it to them, e quando ele dá a eles, it becomes theirs. They own it. isso se torna propriedade deles. Is that the concept that's coming through in the Portuguese? Vocês, doar. The word in Portuguese is distribute. Like when you to give. distribute. Share. Okay, so it's similar then. É similar em português, mas não tem essa faceta como no But in inglês. English, it has this added emphasis that when you get it, it's yours. You have ownership of it. No inglês fica muito claro que o ato de você dar qualquer coisa a outra pessoa, então isso torna esse objeto se torna da outra pessoa, não é mais o seu. So Brother Arian took us to beams of light from Jesus, and they're going to be given to people. E o irmão Aryan nos levou até o texto onde diz que raios de luz foram dirigidos, não, para eles. So you're going to finish the proof, Você vai então which you're about 70% of the way there. So he's proven something that is in the passage. distribuídos seria a palavra distribute is the word they use in So I think it means a bit more stronger than distribute. yeah. Ok, distribuídos seria em português, mas For me, it's in the last part. para mim isso fica claro na última parte Of the paragraph. Yeah. deste parágrafo. Because Jesus has something that he's going to give to people, Jesus tem algo que ele vai dar às pessoas. And then you hear there. I hear the voice of an angel cry. yeah. Eu ouvi a voz de um anjo clamar.
So when you put those two thoughts together, Se você junta esses dois pensamentos, we're going to see that vamos ver the voice que a voz carries a message, está carregando a mensagem, and this says beams of light. beams of light. Ela carrega raios de luz. So what are the beams of light then? O que são os raios de luz? Voice of É, this Lamb. angel is this voice, sua voz, and the voice carries a message. e a sua voz vem junto com uma mensagem. Sorry? Formalization of the message. Formalização da mensagem. I'm going to leave it here for the moment. Vamos deixar por aqui So para rays este of light momento. Raios de luz. equals message. M-I-N-S-A-G-E-M. Mensagem igual a raios de luz. And who must the angel be then? Então, quem tem que ser o anjo? Must be Jesus. Tem que ser Jesus. Because the rays are coming from Jesus, the message is coming from an angel. Os raios vêm de Jesus e a mensagem vem de um anjo. So we could have gone the backward, like you said, Então, poderíamos ter isso de forma invertida aqui, como você disse. but there was enough information in the passage. Mas, na verdade, há informação suficiente nessa passagem. What I really want to encourage us to do, O que eu realmente quero encorajá-los a fazer, because we spend so little time together, porque nós passamos tão pouco tempo juntos. most of our time is on personal study, E a maioria do tempo que vocês têm é em estudo pessoal. is to encourage the habit of close study. Eu quero encorajá-los de estudar de forma bem profunda. I'm sure if we put this away for a month and came back to it, Eu tenho certeza, se você for deixar esse texto de lado por um mês e depois voltar a ler ele, there aren't many words here, there's probably about 50 words. não tem muitas palavras aqui, talvez são umas 50 palavras. I'm sure we'd still find more information. Tenho certeza que voltando mais para frente esse texto você vai ainda encontrar mais informação. This is how we can keep on being refreshed in our studies. E dessa forma podemos nos sempre manter bem atuais em nossos estudos. And I want to encourage us to stop skim reading. Eu quero encorajá-los de parar de ler, ter apenas uma leitura superficial. Because we've got into a habit of doing that. Se tornou um hábito nosso de ler apenas superficialmente. Either we make mistakes or we remain in darkness. E ou nos cometemos dessa forma erros ou nós permanecemos em trevas. And it takes habit and practice E isso demanda hábito e prática to get used to this kind of methodology. de tornar esse método em hábito. And one of the reasons why I think we don't do it E um motivo que eu acredito que é motivo porque não o fazemos assim is because we live in a fast-paced world. é porque nós vivemos num mundo muito acelerado. And we think we're going to get left behind if we spend too much time in one place. E às vezes nós tememos que somos deixados para trás se dedicamos tempo demais em um lugar só. And then the other problem we have E o outro problema que nós temos is because we get this pressure, é por causa dessa pressão que nós recebemos. we're at the very end and there's no time, No final, não há tempo. so we need to rush through things so that we think we'll understand them. Vivemos agora no final do tempo e assim dessa forma precisamos nos apressar para entender as coisas. And it's a recipe for disaster over and over again. It's a recipe for what? For disaster, in Ah, your own experience. Isso é uma receita para desastre. Isso tem se mostrado várias vezes. It's like when you eat something, É como quando você come alguma coisa. you can fill your mouth and your stomach with food, Você pode encher a sua boca, seu estômago com comida,
But not only does it not do you much good, Mas não é só que isso não vai te fazer bem, it's not enjoyable. nem é aprazível. And I think Bible study should be enjoyable. E o estudo da Bíblia deve ser uma coisa aprazível. For many of us, it becomes a chore. E It's like work. para muitos de nós, o estudo da Bíblia tem se tornado um labor, um fardo, um trabalho apenas. So coming back to my question, Voltando à minha pergunta, who's the angel? quem é o anjo? So okay, we know it's Jesus, Sabemos então que é Jesus. but Mas what did Brother Arian just point us to? o irmão Aryan nos apontou a qual ponto? The formalization bit. Beams of light, Formalização. Raios de luz? what about them? O que tem com esses raios de luz? They come from Jesus, Eles estão vindo de Jesus. Brother Arian. I don't know, and you have the voice of the angel. Before that, the beams of light from Jesus, what about them? As raios provindo de Jesus. O que tem? They were imparted to them. They're given to human beings. Eles são distribuídos entre eles a seres humanos, são dados. What did we say the light was? O que dissemos que a luz é? The message. Uma mensagem, a mensagem. So the message must be given to human beings. Ou seja, essa mensagem tem que ser dada a seres humanos. And we should be comfortable. E nós devemos nos sentir confortáveis. I hope we're comfortable, let me put it that way. Espero que vocês sejam confortáveis That this angel that is Jesus com o fato de desse anjo ser Jesus. is also a symbol of what? É também símbolo de quê? Of people, of human beings. É também símbolo de pessoas, de seres humanos. Because as soon as we make this Jesus, Porque a partir do momento que isso nós aplicamos aqui Jesus, how does that help us? de que forma isso nos ajuda? Because we could say everything in the Bible is Jesus, Pois poderíamos dizer que tudo na Bíblia é Jesus. and that wouldn't do us any good. Isso não nos faz nada bem. That's what the church generally does when they study. Geralmente a igreja costuma fazer isso, quando eles estudam. They don't look at the context or the people or the situation. Não olham para o contexto, para as pessoas, ou para a situação. If you just content yourself that it's Jesus, I don't think you're going to develop a truth. E quando você apenas diz que é Jesus, então você não pode desenvolver uma verdade. So if this is people, Então, se isso aqui são pessoas, then we're saying it's humans, dizemos então que são humanos, seres humanos, and it's only 3 of them in our little story here. homens. Em nosso exemplo aqui há apenas 3. So one of them, Um deles, I think it's got an E at the end of it. Wolf. It's wolf. É o Wolf. So we've heard of wolf. Vocês se lembram de Wolf? Who was it? Quem era ele, irmã? No grande conflito desse The Great Controversy, it says, pregador, he was a preacher. ele começou a falar sobre a volta de Jesus, He started talking about the second coming of Jesus a volta de 1918. in about 1918. Okay. Do you know what? 1818. What his race was? Você se lembra o que era seu passado, da onde ele vinha? Ele era He was filho de judeus son of Jews, e ainda quando criança and whilst he was a child, ele se encontrou he met com with a mensagem trazendo como a igreja de alguma forma trazendo como Jesus a message that in some way was saying that Jesus sendo
Messias. de Jesus being the Messiah. So he grew up as a Jew. Good. So he Yeah. gets converted from a Jew to a Christian. Muito bem, ele se converta de judeu a cristão. So who else is this angel? E quem mais então é esse anjo? Gauss. Gauss? Gauss? Gaussen. I'm just trying to think of our line. Pensando em nossa linha. And then so this is William Miller. Guilherme Miller? Isso aqui é Guilherme Miller. So here's Miller. Aqui temos Miller. What does this represent then? O que isto aqui então representa? If this represents a singular man, Se isto aqui representa um homem só, what does this represent? And we did read it. nós já limos isso aqui. Isso representa aqui. Pessoas. And what did you say? I didn't know what you said. Ele não escutou. Homem divino. Desculpa. She said humanity O homem infinity. como divino. Well, human with divine. But who is this person here? Mas quem é essa pessoa aqui? This is Miller. Isto é Miller. So what does it represent? Ele representa aqui. Quando ele traz a mensagem. The one who brings the message. So it's Miller plus Então é Miller mais. no, that's not Jesus. Isso não é Jesus. Brother Aaron. As pessoas, o H aqui significa homens. The laymen in the church, the laymen in the church, Os leigos nas igrejas for the influence. e como também as pessoas de influência. Do you remember this? Vocês se lembram disso aqui? What did it look like before? Como isso se parecia antes? It was all black dots. Era tudo pontos pretos, certo? And you had one red dot. E tínhamos apenas um ponto vermelho. And now E agora I've got half red and half black. tenho aqui metade vermelho e metade preto. But we've still got this big dot in the middle. Mas ainda temos esse ponto grande no centro. What does each one of those dots represent? O que aqui representa cada um desses pontos? The leadership But not just leadership, it represents anybody. pode representar a qualquer um, não apenas a So each liderança. one of those dots represents a person. Cada um desses pontos representa uma pessoa. And in each company, how many people did we put? We just put one. E em cada grupo nós colocamos apenas um. And now we're saying what? E agora dizemos o quê? How many people are there? Quantas pessoas temos aqui? Many. Muitos. So what's the difference between this one and this one? Qual a diferença entre aqui e este? You've only got one person, Aqui temos apenas uma pessoa and now you've got one person plus e temos aqui uma pessoa mais many people. várias pessoas. So if we've got many people who are all coming together, Se você então tem várias pessoas que todas se juntam, what are they all doing? o que eles estavam fazendo? It says in the passage. Isso diz aqui no texto. It's in the second. Parece que é no segundo parágrafo, Halfway down. The voices were heard a metade. with the angel Before that, their voices were heard in harmony. in harmony. Suas vozes foram ouvidos em harmonia. So what is harmony? O que é harmonia? What does the word harmony mean? O que significa a palavra harmonia? One voice only. One voice only. Uma só voz. One sound, one only sound. So I was thinking about if we did it here, but it was
in São Paulo. We discussed this. Estava tentando lembrar se ele tinha comentado aqui, mas foi em São Paulo. So it means everybody's in step. Significa que estão todos no mesmo ritmo. In synchronization, Sincronizados. It's a little ant. it's in synchronization Sincronizados or agreement or accord. ou de acordo, assim, de acordo. So the voices are in harmony As with the voice of vozes the angel. estão em harmonia com a voz do anjo. And what's the angel saying? O que diz o anjo? Same thing. A mesma coisa. Because William Miller isn't going to change his message. He wasn't going to, Not going to change his because, message. porque Miller não ia mudar a sua mensagem. So what are they now saying? O que eles estão dizendo agora? The same thing that William Miller is saying. O mesmo que o Guilherme Miller estava dizendo. So they're all in one accord. Todos estão de acordo. So what must they all have done? Então, o que todos eles fizeram? Like in the parable, Como numa parábola, all these independent people, todas as pessoas independentes they all come together iam se juntar and they have a meeting e tendo reuniões and they all say, we're all going to say the same thing. e ali então definindo que eles iam todos pregar a mesma coisa. So they must be all in unity, Então eles tinham que estar em união they must be all organized. e organizados. Can we see that concept? Vocês conseguem enxergar esse conceito? So we've gone from an individual Temos partido aqui de um indivíduo to what? para quê? To an organization. Para uma organização. So let's put that here. Vamos colocar aqui organização. I'm not denying any of this, Não estou negando nada disso aqui, that it's humanity and divinity, de humanidade e divindade. but it's also Mas também é a symbol of organization. um símbolo de organização. So who now is giving the first angel's message? Quem agora está dando a mensagem do primeiro anjo? Underneath that, we'll put movement or next to it, wherever there's more room. On. Oh, it's double left. Okay, good. So now we've gone from a singular person to an organization or a movement. Temos partido aqui de uma pessoa só e estamos aqui agora falando de uma organização ou um movimento. So who was God's man here? Quem era o homem de Deus aqui? Miller. Miller. So Miller is Elijah. Miller é Elias. Who is God's man here? Quem é 1840? o homem de Deus aqui em 1840? It's not Miller. Não é Miller. It's an organization or É a movement. uma organização ou um movimento, Because they're all working in accord. pois todos estão trabalhando de acordo. But the reason why I think it's important for us to understand this O motivo por que eu penso que é importante que nós entendamos, can I show this? vamos, Remember here on this board, lembre-se, ou vocês lembram dessa ilustração aqui? what was this a symbol of? Isto era um símbolo de quê? Os 7 trovões, So remember this was 7 thunders, 7 Judean kings. 7 reis judeus, os 7 trovões. And then underneath, so this was Millerite history, Isto era história millerita. and in Millerite history they don't have midnight. E na história millerita aqui não tem meia-noite. And underneath, we put our history. E embaixo colocamos a história nossa. And you'll see E vocês verão that the first 4 thunders are identical. que os primeiros 4 trovões são idênticos, eles se alinham. And the 7th and the 6th do, E o 6º e o 7º também. but I'm putting some difference here Mas eu coloquei aqui alguma diferença. when it comes to the 5th. Quando when it comes to what? The 5th thunder. Quando chegamos aqui ao 5º trovão.
Because when it comes to our history, we think about this in a slightly different way. Porque, falando da nossa história, enxergamos isso de uma forma um pouco diferente. So I want to try and express that thought. Eu quero Here. tentar expressar esse conceito aqui. But it's going to be hard to do it. So Vai ser um pouco difícil de fazê-lo. can we get rid of this? Sure. I can't remember what it even says. Alliance, agreement, participant. So this is our reform line Isto é nossa linha de reforma, in a very basic fashion. num jeito bem básico, bem fácil. Hopefully we're fairly familiar with this. Eu espero que todos estejam familiarizados, bem familiarizados com isso. And we believe Nós acreditamos that we're here que estamos aqui, in 2017. 2017, aqui. And at the moment, E, no momento, there's a discussion going on há uma discussão in our movement em nosso movimento about whether the person who led out here at the beginning sobre o fato se a pessoa que começou a lidar aqui no começo, Miller, will he be replaced será que as we get ele to the end? será trocado aqui chegando ao final? So let me put Miller here. Vamos colocar Miller aqui. No, let me not put Miller. Não vamos colocar Miller. Let me put Elijah. Vamos colocar Elias. So here's Elijah. Aqui temos Elias. And is Elijah going to get replaced with Elisha? Será que Elias será trocado com Eliseu? So somewhere here, Por ali. E-L-I-Z-E-U. is he going to get replaced with Elisha? Será que Elias vai ser trocado com Eliseu? Or we could say, is Aaron going to get replaced with Eliezer? Ou poderíamos dizer que Arão será trocado por Eleazar? And Moses with Joshua? Ou Moisés com Josué? So, or John the Baptist with Jesus? O João Batista por Jesus. So we have these different reform lines that teach you this original person is going to get replaced. Temos essas linhas de reformas que nos ensinam que a pessoa inicial é trocada em algum momento por outra pessoa. So the question is, A pergunta é, will this person here será que a pessoa aqui, in our reform line, em nossa linha de reforma, will he get replaced será que ela será trocada by someone else? por outra pessoa? Does everybody understand the question? Todos compreendem essa pergunta? Yeah? So what does this reform line back here teach us? O que essa linha de reforma nos ensina aqui atrás? First of all, Primeiramente, does this person here, a pessoa aqui, does he get replaced? ele está sendo trocado? So that's just a yes or no answer. Apenas sim ou não? Some no. I'm No. saying yes. Ele diz sim By an organization, Yeah. by a movement. He por gets uma replaced organização, por um movimento, sim. by movement. Ele é trocado por um movimento. So if we can see this in this history, Se nós conseguimos enxergar isso nessa história, I'm saying the argument in our history eu digo que o argumento para a nossa história is, does this reformer here é se este reformador aqui, get replaced? será que ele vai ser trocado? And I think he does. Eu acredito que sim, But he doesn't get replaced over here. mas ele não vai ser trocado aqui. He was replaced right back here Ele foi trocado bem ali, with an organization por uma organização or a movement. ou um movimento. And his replacement has been around for a long time. E essa troca aconteceu faz tempo. And I think the mistake that some of us
or misunderstanding that some of us may have E eu acredito que essa mal compreensão que alguns de nós têm is because we identify this as a singular person. é que nós identificamos aqui uma pessoa só. And remember, we developed this through all this symbology. E lembre-se que nós chegamos a essa conclusão por toda essa simbologia. We feel that his replacement E nós sentimos que essa troca will also be a singular individual. também será por uma pessoa, única pessoa. And I'm suggesting, E eu estou sugerindo, based upon Millerite history, baseado na história millerita, it wasn't like that. que não é assim, That Miller's replacement que não foi assim, que a troca de Miller was an organized movement. foi trocado por uma organização, um movimento organizado. And when you go through this history, E se você passa por essa história, the organization a organização, goes from strength to strength and it gets built up. ela se torna cada vez mais forte e ela cresce. And we saw how this operated when we read these passages from early writings. E nós vimos como isso ocorreu lendo essas passagens de primeiros escritos. We read about the breaking of the bands, Nós temos lido sobre os laços se quebrando and we went all the way up to here to the cloud. e fomos até aqui no ponto onde fala da nuvem. We're going to then read the work of the second angel. E então vamos ler sobre o trabalho do segundo anjo. And what you're going to see under the administration of the second E o que você vai ver sobre a administração do segundo anjo is the strengthening of this organization and this movement. é um fortalecimento dessa organização ou desse movimento. And so I'm suggesting in our history, Eu sugiro que em nossa história the replacement of the reformer que a troca que ocorre do reformador has already happened. já aconteceu. As you go to every single reform line, E se você vai a cada uma das linhas de reforma, you'll see that the relationship você vai ver que a relação between the reformer and his replacement entre o reformador e a troca is always harmonious. ocorre sempre em harmonia. There's no discord between them. Não há nenhum mal entendimento ali. And in Millerite history, E na história millerita it's so seamless é de forma tão suave that some people think que algumas pessoas pensam that Miller que Miller continua sendo a pessoa. and we teach that he was the person all the way through. E que nós ensinamos que Miller continua sendo a pessoa principal o tempo todo. And then we make the mistake, I think, E acredito que então corremos risco de cometer o erro that we look for people who replaced him. que procuramos por pessoas que ocuparam o seu lugar. So who are the two most famous people that you could think Quais as duas pessoas mais famosas que vêm à sua mente? that you might think that would have replaced Que Miller? vocês talvez poderiam dizer que reemplaçaram Miller. We know the most famous person in this history, actually, Sabemos que a pessoa mais popular, mais famosa nessa história is Joshua V. Himes. seria Joshua Himes. He's the most famous person, Ele é o mais famoso, but nobody ever considers him mas ninguém jamais o considerou as replacing William Miller. como substituindo a Miller. So who are the people that we might consider? Então, quais as pessoas que nós poderíamos considerar? Samuel Snow Samuel Snow and Litch. e Litch, Josiah Litch. The reason why those two names come up O motivo que nós levantamos esses nomes is aqui because Litch is here é porque Litch está aqui and where is Snow? e Snow se encontra onde? Snow is here. Snow aqui. So at these two waymarks, Nesses dois marcos, we have these two men. temos esses dois homens. And we tend to think that in some way they're going to be some replacement of Miller. E nós pensamos, ou temos a tendência de pensar que em algum momento eles substituem a Miller. And hence we think in our history, E por isso nós pensamos que em nossa história we're going to have some Litch or some
snow que teremos em algum snow e algum lich, who will have some great light que vai ter uma grande luz, who will replace Miller. que vai substituir a Miller. I'm suggesting that's a misreading of Millerite history. Eu estou dizendo que isto seria ler de forma equivocada a história millerita. Because we're going to go right through this history Porque nós vamos passar direto por essa história, in this chapter, nesse capítulo, which is a correct reading of Millerite history, and you'll see no people. que é uma leitura correta da história millerita. E você não vai encontrar pessoas. You'll just see this group Você vai apenas ver esse grupo, who are identified as a singular body. que é identificado como um corpo só. And so when you take this concept of an organized movement E se você pega então o conceito de um movimento organizado that replaced the reformer here, que substituiu o reformador ali, he was in total agreement with this. ele estava em completo de acordo com aquilo. To the degree that he's actually part of this organized movement. E ele, de tal forma que ele se torna parte dessa organização. So here, Então aqui, there is no person here that's going to replace the reformer. aqui não há pessoa que vai substituir o reformador. We shouldn't be expecting a lich or a snow. Não deveríamos procurar esperar algum lich ou snow, Because the reformer's already been replaced porque o reformador já foi substituído by this organized movement. por esse movimento organizado. So if this organized movement Se então agora esse movimento organizado is the voice é a voz that's giving this message, que está dando essa mensagem, if someone does rise up here, se alguém aqui se levanta, what must they be? o que eles têm que ser consequentemente? I'm not saying someone has or someone will. Não estou dizendo que alguém já se levantou ou alguém se levantará. But if someone were to rise Mas up, se alguém, em hipótese, se levantasse, it would not be a fulfillment não seria um cumprimento of Millerite history de história millerita, when we have lich and snow. tendo ali lich e snow. This is a different history that's coming up. É outra história que aqui está ocorrendo. It's a different story. É uma outra história. It's not replacement of this reformer because he's already been replaced. Não é a substituição deste reformador, porque ele já foi substituído. Perhaps just a side note, it's good to remember, good to say, even if we understand it, it doesn't mean that he's discarded. Apenas para acrescentar aqui, acho que vale a pena lembrar que ele não foi descartado. Did you want to say something? No, she just wanted me to wait for the translation. Okay. So Miller is part of the organization. Assim, dessa forma, Miller é parte dessa organização, In this history, nessa história. he also pushes this organization. E ele até empurra leva para frente essa organização. Any more thoughts? Mas outros pensamentos? You okay with this concept? Todos aceitam esse conceito? Uma característica dessas trocas são a morte. Normalmente esses livros não se encontraram com o outro. Ou um estava no início, eles passaram, fizeram a parte deles, a função, e passaram com o outro. So, Miller, well, as I understood it, he's referring to that the change also in the reformers occurred when there was death happening when the reformer died, and then somebody continued this work. See? Moisés, Elias, In the case of Moses, Arão, Elijah, Aaron. So how should we understand Como deveríamos então entender a morte of a reformer in
Old Testament history? de um reformador na história do Antigo Testamento. Should we be expecting literal death? Deveríamos esperar morte literal? No, Não, because it would be marking a change in dispensation. porque isso estaria marcando uma mudança na dispensação. Here, Aqui, you can attack Miller as a person, você consegue atacar Miller como pessoa, but you can't attack Miller as a person here. mas aqui você não consegue atacar Miller como pessoa. Because if you attack Miller, what are you attacking? Se você atacar Miller aqui, você ataca quem? The movement. O movimento? Attacking the movement. Você ataca o movimento. So if you attack Joseph Bates, Se você ataca aqui a José Bates, who are you attacking? você está atacando a quem? O movimento. This is about an organized body. Aqui se trata de um corpo organizado That the Lord is creating. que o Senhor está criando. And the way this story is portrayed E a forma como essa história está apresentada is portrayed in this way. é simplesmente dessa forma. And the point I wanted us to see, E o ponto que eu queria ressaltar: if you're expecting some change of leadership, se você está esperando por alguma troca de liderança, you're 16 years too late. você está 16 anos atrasado, The change already happened. porque a troca já ocorreu. This is our problem in God's church. Interessante, não? This is our problem in God's Isto church. é o nosso problema na Igreja de Deus. We're always behind the times. Estamos sempre atrasados. So when we think about the fall of Babylon, Quando pensamos na queda de Babilônia, we know the fall of Babylon happened here in 1844. sabemos que a queda da Babilônia ocorreu aqui em 844 And we're still expecting it to happen. e nós esperamos ainda que isso ocorra. So hopefully you can understand the point I'm trying to make. Espero que vocês compreendam o ponto que eu quero fazer aqui. All this replacement, or those who replace the reformer, Toda essa substituição, todos aqueles que substituem ao reformador, they always come and enforce the 400. Like Jesus felt good about John. Like, he was in agreement with John. He didn't have a conflict with John. eles And Elisha, or each of these, they are always in agreement. Like, there is no conflict between them. Aqueles que seguem, que substituem aquele reformador, eles estão sempre em perfeita harmonia com aquele que eles estão substituindo. Não houve assim conflito entre Jesus e João Batista, Eliseu, Elias. Foi sempre em harmonia. What title did they give William Miller in this history? Qual título eles dão a Guilherme Miller aqui nessa história? The organisation, they don't call him Mr. Miller. They call him Father. Eles não o chamam de Senhor Miller, eles chamam ele de Pai Miller, Because they recognize his status. porque eles reconhecem o seu status e sua autoridade. So yeah, they show in all those lines, they show great respect to the person that Em came. todas essas linhas, eles têm grande respeito por aquele que veio antes deles. Nossa linha é o Jeff. Yeah? I'm not arguing that. Esse Okay, we're é o in Early ponto. Writings, page 241, paragraph 2. Estamos em Primeiros Escritos, 400, 241, paragraph 241, parágrafo 2. So now we're going to move on to the second angel's message. Agora vamos prosseguir e falar da segunda mensagem angelical. Are we all here? Todos encontraram? You just read the first few words so they pick it up. Then I heard the voice. Diz aqui. Então ouvi a voz de outro anjo. Are we there? Todos encontraram? Yes.
Todos. You can keep going. I don't have. Você pode usar o meu carregador, esse cabo do iPad. Okay, that's fine. Everyone else? Are you, yeah? Todos têm encontrado o texto? Everybody found? So we'll just go back one paragraph, Vamos voltar apenas um parágrafo. just to the last sentence. A última sentença aqui, As discouragement settled upon the waiting ones, onde diz, desculpem, recaindo o descorajamento sobre os expectantes, the ministers and leading men whom I had before noticed rejoiced, and all those who had rejected the light triumphed greatly, while Satan and his evil angels also exalted. os ministros e líderes que eu havia visto antes regozijaram-se, e todos os que haviam rejeitado a luz triunfaram grandemente, enquanto Satanás e seus anjos maus também exultavam. So we've arrived at the disappointment, the cloud, April the 19th, 1844. With the cloud of disappointment has arrived. Temos a nuvem de desapontamento que chegou ali. We're April the 19th, 1844. Isso é 19 de abril de 1844. And it says the discouragement has settled upon them. E diz aqui que o descorajamento recaiu sobre eles. So first they were sorrowful. Primeiramente eles estavam tristes. Then they were disappointed. E logo desapontados. And now the discouragement has settled upon them. E agora o descorajamento recaiu sobre eles. What does it mean to settle? O que quer dizer recair sobre eles? It doesn't say settle here, fall back on them. So in the English, No inglês, it says discouragement, fala desencorajamento, and it says this discouragement settles, which means it stays in one place. e o que a palavra em inglês expressa no lugar de recair, quer dizer, ela está, how would you translate? So if you have, Ela está assim, muito firme, enraizada. do you have fog or mist here? A gente tem aqui neblina. So Sim. it's on a calm day when the fog or the mist would come down and sit in one place. Num dia bem assim, sem vento, não, quando essa neblina cai, ela está ali e não sai daquele lugar. And it won't move. E ela não sai. And it gets worse and worse. E se torna cada vez mais espessa. That's what's being described here with this discouragement. É isso que está sendo descrito aqui com esse desencorajamento. It comes and remains, it doesn't get better. Esse desencorajamento, ele chega e ele permanece ali e não melhora, não vai embora. And as they're getting more and more discouraged, E ao eles ficarem cada vez mais desencorajados, the ministers and the leading men are getting happier and happier. Conforme que isso ocorre, os ministros e líderes, eles regozijam, eles se tornam cada vez mais alegres. Next paragraph. Then I heard the voice of another angel saying, Babylon is fallen, is fallen. E próximo parágrafo. Então ouvi a voz de outro anjo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. So we know Ellen White talks about this event in other passages, Sabemos que Ellen White fala sobre este evento em outras passagens. and who does she identify? E quem ela identifica, This voice is being addressed to. a quem se dirige esta voz. Who's this? When we say Babylon is fallen, who is it directed to? Quando dizemos aqui caiu, caiu Babilônia, a quem isso se dirige? The Protestants. Os protestantes. Is that how we all understand this? Todos compreendem assim? The light shone those who expected the appearing. The light. Where you reading from? Next sentence. Oh, sorry.
We didn't. It says, a light shone upon those desponding ones and with ardent desires for hearing. They fixed their eyes on Jesus. So. Okay, so I'm not asking who's actually saying it. I'm saying Babylon, who's it directly? It doesn't tell you in the passage. A pergunta não é quem está dizendo aquilo, mas a quem isso se dirige. So Brother Wesley says it's directed to the Protestant churches. Irmão Wesley diz que isso se dirige às igrejas protestantes. We'll know that or not. Well, Babylon is symbolizing the fallen churches. Yeah, what is called here Babylon is symbolizing the fallen churches, the Protestant churches. Understand that? Todos entendem assim? But when we say the fallen churches, quando nós dizemos as igrejas caídas, we're only talking about the church in the singular. Estamos já falando da igreja no singular. Because we want to put all the churches of America in one group. Porque nós tentamos colocar todas essas igrejas na América num grupo só. Someone will say something? Alguém quer comentar, quer dizer alguma coisa? Let's just do a little bit of work on this issue. Vamos trabalhar um pouco acerca desse assunto. So we're saying this is the Church of the Protestant America. Nós dizemos que isto são as igrejas protestantes americanas. Where did the churches of Protestant America come from? De onde vieram as igrejas protestantes americanas? Da Europa. From the Protestant churches of Europe. Das igrejas protestantes europeias. And where did the Protestant churches of Europe come from? E de onde vieram as igrejas protestantes europeias? From me? From England. Not the country. Não o país. I'm talking about like a concept. Apenas o conceito. A igreja católica. Do we know that? Todos sabem disso? So we've got Lutero, sim. So we've got the Catholic Church. Temos a igreja católica. Then you're going to have the Protestants. Logo os protestantes. First in Europe and then in America. Primeiro na Europa e logo em América. So if we think about this point here, pensamos sobre este ponto. What date is this? Isso seria qual data? 1798. Yeah, 1798? Good. Muito bem. 1798. Muito bem. 1798. So let's go to Revelation 17. Vamos a Apocalipse 17. My brother, what verse are we going to go to? A gente vai para qual verso, irmão? Was that you telling us or you telling us to wait? Isso era sua mão querendo falar ou era para esperar? It was to wait. Oh, okay, because it was the right answer. That's what I wasn't sure. Era a resposta certa, por acaso, então. So you've got the right answer. Verse 5. Você acertou, verso 5. So, read verse 5. Irmã, por favor, versículo 5. Apocalipse 17, 5. E na sua testa estava escrito o nome, Estéril, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Okay, so tell us what that means. Conte-nos, por favor, o que isto significa. Well, I will help you. Don't. Ele vai te ajudar. So, it says upon her. Aqui diz, upon her. It says upon her forehead, upon her. E na sua. So, her means. Sua significa. What is a her? O que é sua aqui, feminino?
A man? O homem, Ela. it's she. Okay, so it's a woman. É uma mulher. So it's a woman. É uma mulher. Then what does it say about her? E o que mais diz sobre essa mulher, sobre ela? Estava, desculpa. Upon her, Estava escrito o nome mistério. Is written the name mystery. where? Aonde? Em sua testa. In her forehead. So on her forehead, Na sua testa, she's got a name written. ela tem escrito um nome. And what is the name? Qual o nome? Mistério. Babylon. Babilônia. Mystery Babylon. What Mistério else? Babilônia. E que mais? A mãe das prostituições e abominações da The terra. mother of all prostitutes and abominations. So, in a family, what is her position? Numa família, qual seria a sua posição? Pardon me? Mãe. Mother. Mother. So she's a mother. Ela é uma mãe. M-E-I-N. M-A-E, with a little thing on the A. Okay. So she's a mother. Ela é uma mãe. So if you're a mother, what does that mean you have? Você sendo mãe, o que significa isso? What do mothers have? O que sons? Children. Yeah. Okay. What kind of children has she got? Ele tem filhos. Que tipo de filhos ou filhas ela tem? Da prostituição. They're due to prostitution. Prostitutes. So, are prostitutes girls or boys? In English, it becomes very clear that it is Yeah. the daughters are prostitutes. In Portuguese, not. It says It just says. she's the mother of prostitutions Okay. and abominations So- of the earth. In the English, No inglês, it says she's the mother, diz que ela é a mãe, which means she must have children, que implica que ela tem crianças, and then it tells you what her children are. e logo identifica o que essas crianças são, ou esses filhos. It says her children are harlots. Diz que essas filhas são meretrizes. So what would that make her children? O Boys or que, girls? então essas filhas seriam o quê? Seriam feminino. So they're feminine. São femininos. And what is their job? E qual sua função? Prostitutes, São prostitutas, because they're harlots. são meretrizes. And the mother E a mãe is also a prostitute, também é prostituta, because she's the mother of harlots. pois ela é a mãe de prostitutas. So here you've got Babylon. She's a mother, and she's got daughters who are all prostitutes like her. Então aqui você tem Babilônia, mãe e as filhas que também são prostitutas, todas prostitutas. Now, if we were to go to Revelation 17, Se nós formos aqui a Apocalipse 17, we could show poderíamos mostrar, that we get to a place where we're at 1798. poderíamos mostrar que há um certo lugar que nos leva ao ponto 1798. So we're at 1798, Então estamos aqui em 1798, here, same place, aqui mesmo lugar, and this mother, e essa mãe, who's Babylon, que é Babilônia, all of her daughters todas as suas filhas are all prostitutes. todas são prostitutas. So in the Bible, Na Bíblia, what does a woman o represent? que significa uma mulher? Oi? If you're not sure, just say. She doesn't recall. Let's find a Bible verse for that. Vamos encontrar um versículo na Bíblia que identifica isso. Someone find the Bible verse. Alguém ajuda? Pardon me? Ephesians 5. É Catos Efésios 5. We're looking for a proof to show that a woman
Estamos procurando uma prova que nos confirma que mulher significa igreja. Seria o versículo 23 em Efésios 5. So does that, someone read that in English? Alguém lê esse texto em inglês, por favor? For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the true body, of the body. So explain that in plain English. Isso Oh, once it gets translated. diz aqui, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Wesley, explica-nos isto em inglês simples e claro. So just explain it in plain English. What's that saying? The husband is the parallel of Christ, O marido é um paralelo a Cristo, and in the woman, the wife, which is a woman, e a mulher, ou a esposa sendo mulher, is a parallel for the church. se paralela aqui com igreja. So Jesus or Paul is here using this symbology. Paulo, ele utiliza esse símbolo aqui. Husband and wife, Esposo e esposa. man and woman, Homem e mulher. Jesus and church. Jesus, igreja. We'll do one more. Mais um. Jeremiah Jeremias, chapter 6, capítulo 6, verse 2. versículo 2. So I'll read it in the English while you're all catching up. I have likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman. Todos se encontraram? Diz aqui, a formosa e delicada assemelhei à filha de Sião. Brother Aaron, Irmão Arian, No, that was the one. Jeremias 6, 2. could you just explain that? Você poderia explicar, irmão Arian? Zion is God's church. Sião é a igreja de Deus, profeticamente, And it's described here as a delicate woman. e aqui ela está sendo descrita como uma mulher, uma filha delicada. Okay, that one's relatively straightforward. Isto é bem simples e claro, não? So a woman is a what? Uma mulher é que? Church. Uma igreja. So here she is, Aqui ela está, mother. mãe, She's the mother church. ela é a igreja mãe. And who's the mother church? Quem é a igreja mãe? That's called Babylon. Que é chamado Babilônia. Who do you think it might be? Quem você pensa que poderia ser? She's dressed in scarlet. Ela está vestida em púrpura She's got a crown. e ela tem uma coroa. Who is it? Irmã Cris? A igreja católica. The Catholic Church. Catholic Church. So this is the Catholic Church. Isto é a igreja católica. And who are her daughters E then? quem são as suas filhas, então? The Protestants. As protestantes. So here in 1798, Aqui em 1798, all the Protestant churches, what are they? todas as igrejas protestantes, o que elas são? They're all Todas the verse. vá ao versículo. They're all prostitutes. Todas são prostitutas. So she's a prostitute, and so are all of her daughters. Ela é prostituta e assim também as suas filhas. So have they all fallen? Será que todas elas caíram? Yeah. Sim. Okay. So say this is the mother, and she had 7 daughters. Vamos dizer que aqui temos a mãe e ela teve 7 filhas. Have all 7 daughters fallen and become prostitutes? Será que todas essas 7 filhas caíram e se tornaram prostitutas? What do we think? O que vocês pensam? Yes. No. Não.
One of them didn't. Não, uma não caiu. She was good. Ela era boa. Where do prostitutes live? Aonde vivem, moram prostitutas? Brother. In Europe. Na Europa. They all live in Europe. Todas elas moram na Europa. So if you don't want to be a prostitute, Se você não quer ser like your mother, prostituta como a sua mãe, you have to move out. você precisa sair, Yeah? certo? And they all live in Europe. E todas elas moram na Europa. So where do you have to move out to? Para onde você tem que ir? Where would you move to? To America. Para a América. So in 1798, Em 1798, it's actually a little bit before that, na verdade um pouquinho antes, all of these, and we did that at the prophecy school, yeah? isso foi abordado na Vitória. escola So you all heard de it. profecia. Todos vocês estão familiarizados com isso. So this daughter here leaves. Peregrinos? Essa, Sorry, you said? the Pilgrims, So you already know the story, and you said, oh, na verdade todos vocês conhecem muito bem a história. E forgot. So she wants to escape, so she comes to America. então ela conseguiu fugir e foi para a América. So in 1798, Em 1798, this daughter here, essa filha aqui, is she good or bad? será que ela é boa ou má? Good. Good. And all of her sisters, E todas as suas irmãs, there's 6 of them, as 6, are they good or bad? são boas ou más. They're all bad. So it's describing Isso descreve the mother and all of these bad daughters. a mãe e todas essas filhas más. But there's a good one here. Mas há uma boa. And this good daughter E essa filha boa is all of this story that we've been doing. é representada em toda essa história que nós temos abordado aqui. So what was happening here? O que ocorreu aqui? You've got these bad leaders Você tem aqueles líderes maus who want to bind them up, keep control, que querem colocar esse laço de volta, querem atar eles, yeah? certo? When they bind the people up, Quando eles tentam atar as pessoas, where do these leaders want to take all of these people? esses líderes estavam querendo levar todas essas pessoas para onde? They want to take them Eles queriam levar eles, on a boat eles queriam levar num barco, back where? de volta para onde? Back home to Europe. De volta para casa, para a Not Europa. literally to Europe. Não de forma literal, But they want this daughter to go back to her mother. mas eles queriam que essa filha voltasse para sua mãe. And do these leaders succeed? E será que esses líderes tiveram sucesso? Yeah? Sim. How do you know? Como você sabe? How do you know they succeed? Como você sabe que eles tiveram sucesso? Because what does the movement say here? Porque o que o movimento diz aqui? We just read it E acabamos de ler. here. Acabamos de ler aqui. And we read it in our statement. E no First sentence. último texto, na primeira sentença. What did they Oi? say? Yeah, no? What did they say? O que eles disseram? Say? Babilônia. Eu não sei. It said Babylon is fallen. Babilônia caiu. And who are they talking to? E eles estavam falando com quem? Are they talking to the mother, Falando para a mãe. the 6 sisters, or this sister? Isso se dirige à mãe, Sorry, the 6 daughters, or this daughter? a 6 filhas ou a essa filha? When they say this statement here, Babylon is fallen, who are they talking to? Mum, these daughters, or this one? Quando esse grupo aqui fala que caiu Babilônia, eles se dirigem à mãe, a essas 6 filhas ou a eles? A ela. To the 6 daughters? Tell me which one? The 6 daughters? Who said the 6 daughters? You said? Você disse 6 filhas, certo? Yes. Okay. What do you think? O que você pensa? When did these ones Quando
essas become prostitutes. se tornaram prostitutas. 1798. 1798, And this message e essa mensagem is given in what year? é dada em qual ano? When's this one given? Quanto essa mensagem é dada? 1844? 1844. And how many years is this? Isso são quantos anos aqui? 46 years. 46 anos. So when they give this message, Então, quando eles recebem essa mensagem, why would they give a message por que eles dariam uma mensagem to this people a estas pessoas, where they were already Babylon back here? sendo que elas já eram Babilônia aqui atrás? Because this is a new statement, a new truth. Porque o que é dado aqui uma nova verdade, uma nova mensagem. Because it's light, isn't it? É luz, não é? So there's new light here. Então aqui é dado nova luz. So was this daughter good or bad? Yeah, you said good. Essa filha aqui era boa ou má? Você disse que era boa. Is she good here? Será que ela continua boa aqui? Yes. Sim. Here? E aqui? Yes. Sim. Now you get to here. E chegando agora aqui, Is she good or bad? continua sendo boa ou já se tornou má? She's bad here. Aqui ela é má. So they put her on a boat Coloca ela num barco. and she goes back to Europe. Ela volta à Europa. Back to her mum. Volta à sua mãe. Back to the house of prostitution. Volta à casa de prostituição. So when we talk about Babylon is fallen here, Quando nós falamos de caiu Babilônia aqui, we're not talking about the Catholic Church. não estamos nos referindo à Igreja Católica. When did the Catholic Church become Babylon? Quando a Igreja Católica se tornou Babilônia? My brother? Irmão, When did it become Babylon? quando? You not sure? My brother's at the back. Os irmãos ali atrás. Quando ela aceitou, ela passou de manhã ao sábado e domingo. The moment she stopped worshiping on Sabbath and started honoring the Sunday. Where will you put that? Isso você colocaria onde? Not sure? Não, não sei. Não? Sister Florence? Irmã Solange? Quando Em- não acredita que Em qual momento a mãe prostituta se tornou Babilônia? Pergamos? Não? She's a symbol of Babylon, she said. Okay. Sim. So let's look at this chart. 43. Vamos dar uma olhada a este diagrama. Wait, it's going to come off the. It's going to come off the video. No, Oh, it's okay. on the video. So here we've got Babylon, Media, Persia, Greece, all these pagan Rome, and we're in the papacy. We have to figure also. Oh, good, it's big. Vamos usar essa Babylon, estátua. Media, Persia, Babilônia, Greece, Medo-Pérsia, Pagan Rome. Grécia e Roma pagã. and the papacy is down here. E ali embaixo, Roma papal. So where would we mark this? The papacy coming. Aonde marcaríamos o papado? 538. Okay, so Babylon, this woman here, 538. Babilônia, essa mulher ali, she's already a prostitute in 538, ela já é prostituta em 538, which is over 1,000 years before. que é mais que 1000 anos antes. And the daughters, E as filhas they came in the Protestant Reformation, entraram na reformação protestante. so this was the 6th century. Então isso era o sexto século. This is beginning at the 16th century, E isto começa no 16º século. but they're not prostitutes in the 16th. Mas ainda não são prostitutas no século It takes XVI. some time before that happens. Leva um tempo até isso ocorra. I don't know if anybody has any idea when that will be. Não sei se alguém tem alguma ideia quando isso ocorre. I'll put the 18th just
because I'm not sure what the date would be. Eu colocaria aqui o século XVIII, não estou certo sobre a data. But she's already free. Mas ela aqui já está livre. No, I'm going to put the 17th century. Vamos colocar 17. And now we're coming into almost the 19th century. E aqui, She's free. já quase entrando ao século XIX, ela está livre. So someone said they're already prostitutes for a long time, and they were E already. alguém disse que elas aqui já eram prostitutas por muito tempo, e isso é verdade. So Babylon here Babilônia aqui is the churches of Protestant America. são as igrejas protestantes da América. And that's important for us to understand, Isso é muito importante que nós entendamos, because sometimes we have a misconception of this idea. porque às vezes a gente tem um conceito equivocado sobre isso. We finished time yet? Wesley, quanto tempo estamos gravando? 1.5 hours. Okay, so we'll just finish a little bit more. Vamos apenas avançar mais um pouco. Then I heard the voice of another angel saying, Babylon is fallen, is fallen. Então ouvi a voz de um outro anjo dizendo: caiu, caiu Babilônia. A light shone upon those desponding ones, Uma luz brilhou sobre os desalentados. and with ardent desires for his appearing, they again fixed their eyes upon Jesus. E com ardentes desejos por seu aparecimento, fixaram de novo os olhos em Jesus. So in their disappointment, No seu desapontamento, and as it began to settle upon them, e conforme que isso estava se firmando entre eles, esse desapontamento, they stopped looking at Jesus. eles param de olhar para Jesus. And now they begin to look back upon him, E aqui eles começam de novamente fixar seus olhos em Jesus. it says with ardent desires. Diz aqui com ardente desejo. What's ardent mean? O que significa ardente? Earnest? Sincero. Someone said sincerely? That's how we translate okay. earnest. Burning. Burning, yes. Fervent, burning, zealous, Fervente, zeloso, passionate, com paixão, enthusiastic. com entusiasmo. So it was with enthusiasm for his appearing Era com entusiasmo they begin to look again at Jesus. que eles novamente fixam os seus olhos em Jesus. Then it gets interesting. E agora é interessante. I saw a number of angels Eu conversing with the one who had cried, Babylon is fallen. vi o número de anjos conversando com aquele que havia clamado. What does conversing mean? O que significa conversar? Talking. Falar. So there's a singular angel Então há um anjo em singular saying Babylon is fallen. que diz caiu Babilônia. Then you get these other angels who start speaking with him. Aqui vem então outros anjos que começam a conversar com ele. And when they start speaking with him, Então quando eles começam a falar com ele, what's the result? o que é o resultado? It says, and these united with him E eles se uniram com ele in the cry, na exclamação: behold the bridegroom cometh, go ye out to meet him. eis o noivo, sai ao seu encontro. What does it mean, united? O que significa uniram? If you're united. Uniram-se, Eles se organizaram? They are. They were organized. Oh, yeah. They're Eles se organized. organizaram. And they're also of one opinion, like they're in harmony. Eles são de uma só opinião. Eles estão em harmonia. So how can they be in harmony with him Como que eles podem estar em harmonia if he's saying one thing and they're saying another? se ele diz uma coisa e eles dizem outra? Because he's saying Babylon is fallen and they're saying behold the bridegroom cometh. They're two separate statements. Pois ele diz caiu Babilônia e eles dizem
eis o noivo sai ao seu encontro. São duas afirmações diferentes. But she's saying that they were united. Mas ela diz que eles eram unidos. So how do we explain that? Como vocês explicam isso? Eu não vejo uma organização. He doesn't see an organization here. Veja a união do humano com o divino. He sees the union of humanity with divinity. Where do you see humanity in this passage? Aonde você enxerga humano aqui nessa passagem? Because they're all angels. Because todos aqui são anjos, não? Sim. Conversando com aquele que havia clamado. Talking to them who had exclaimed, Não é? who had cried, conversing with the one who had cried. É anjo falando com anjo, percebe? It's angel to angel. You're right. Entre anjos. It's Okay. a conversation between angels. So it's a singular angel and many angels, and the many are going to say, behold, the bridegroom cometh, and the singular one saying, Babylon is fallen. É anjo só e vários anjos. E o anjo só, ele diz, Babilônia caiu Babilônia, e os outros vão dizer, eis o noivo, sai ao seu encontro. But wherever these two statements are, they're united. Mas, independente que essas exclamações sejam, eles estão unidos. Entonces aquele momento es cuando un anjo da un mensaje al rey de Babilonia y otro recibe poder cuando los años paran que ven esposo. I'm not sure if I can translate. At the moment that the one is giving the message, Babylon is fallen, the other one is receiving power and saying, behold, the bridegroom cometh. It's a combination. Where do you get power from? Da onde você tirou aqui que recebe poder? You say power. Porque o anjo repite otro mensaje, es para aquí vienen esposos a recibirlo. It united with him in the cry, behold, the bridegroom cometh. So it united. So they're united, but they didn't say power anyway, yeah? Eles se uniram, não diz explicitamente que recebeu poder. Não. It's a combination. It's a combination. So we're here, Aonde aqui? April 1844, Em abril 1844. and this angel E esse anjo, is saying Babylon is fallen. ele diz, caiu Babilônia. And then what happens? E então o que acontece? He says he sees some more angels, Ele vê outros anjos and they talk to him. e eles falam com ele. So let's put talk here. Conversa. So what could their conversation be? O que seria essa conversação? Organização. Or he could have said, why don't you join me? Ele poderia ter dito também, por que vocês não se juntam a mim? Let's come together, let's be united. Vamos nos juntar, vamos ser unidos. It's an invitation. Yeah. And they say, we'll join you. E eles respondem, sim, vamos nos unir. And what statement should they make when they join him? E ao se unirem, qual seria a afirmação que eles estariam fazendo? Not Babylon is fallen, Não seria caiu Babilônia, it's behold the bridegroom coming. mas eis o noivo vem. So why did they have to give that message? Por que eles precisam dar essa mensagem? Let's go back. Vamos voltar. Then I heard the voice of another angel saying, Babylon is fallen, is fallen. Então ouvi a voz de outro anjo dizendo, caiu a grande Babilônia. You okay with that? Todos
claros. When that happens, Quando isso acontece, what do you get? o que você tem? You get light Você recebe o quê? Luz. shining upon those desponding ones. Luz brilhando sobre os desalentados. So you've got a singular angel Anjo singular who's going to now give a message, que vai dar uma mensagem, and when he gives that message, e ao dar essa mensagem, light luz falls upon the desponding ones. brilhou sobre os desalentados. In this picture here, Nessa ilustração aqui, who would be the desponding ones? quem seria os desalentados? The red dots or the black dots? Os vermelhos ou os pretos? O vermelho. Red. So with the red dots, we all agree with that? Todos de acordo que são os vermelhos. So we're here, E aqui estamos. and it's these red ones. E esses vermelhos são os mesmos daqui. They're totally separated. Eles agora se separaram The red dots are completamente. here, and the black dots are on this side, Eles- and there's a line between them. Se separaram. Aqui os vermelhos, aqui os pretos. E há uma linha entre eles. The angel, one, O anjo, is going to say Babylon is fallen. ele vai dizer: caiu Babilônia. And what does the next line mean, Brother Aaron? A E, light shine upon those desponding ones. e o que segue aqui, irmão Aaron? Based upon the same principle you showed us in the very first paragraph. Uma luz brilhou sobre os desalentados, baseado no mesmo princípio. O que isso nos diz aqui, Aryan? It's a message to explain that. É uma mensagem? Explica, por favor. They received the message of the midnight cry. Eles receberam a mensagem do clamor da meia-noite. Didn't say anything about midnight cry. Okay. Let's try and stick to what the words say Vamos apenas ficar com o que está de fato escrito aqui, and use the principles that we've already gathered. usando os princípios que já temos usados até aqui. There's an angel that's giving a message. Há um anjo que está dando uma mensagem. So start from that. Então, partindo dali, So we have got this light, and we have shown that the light is a message. temos mostrado que a luz é uma mensagem. So since they disappointed there, Já que eles, desde que eles estão desapontados ali, this angel come to comfort them. Okay, so let's go to paragraph 1. In paragraph 1, what's the first thing you see? o anjo vem a consolá-los. O que diz no primeiro parágrafo? In the context of what we've just been discussing. No contexto que temos discutido até agora. What do you mean by paragraph 1? Right at the beginning, the first angel's message, the beginning of the chapter. Seria no começo do capítulo, onde fala da primeira mensagem do primeiro anjo. Light. Ali encontramos luz. And then we went from light to what, brother? E de luz fomos aonde? At the bottom of the paragraph. No final do parágrafo, Voice. uma I'm just voz, going to put message. mensagem. So we went from light to message, De luz fomos a mensagem. and now we're in. So that was the very beginning of what? Isso era começo de quê? The first angel, Do primeiro anjo, the Alpha. do alfa. So now we're at the Omega, Agora estamos no ômega. the second angel, E o segundo anjo, and what does it begin with? e começa com quê? What does it begin with? Sim. You say the message. What's the first bit of information we have? Qual o primeiro pedaço de informação que See what nós I'm trying to build here. temos? Eu espero que vocês entendam. Giving what? Tem uma voz dando o quê? Saying Babylon. A message. Yeah. Uma mensagem. So you've got a message, Temos uma mensagem. and then what do you have after that? E em seguida você tem o quê? Light. Luz. So what have we got here? O que nós temos aqui? Mirror. We've got a chiastic structure. Um quiasmo, um espelho. So it helps you to guide. It helps to guide you Isso nos ajuda, isso deveria guiar você on what all of this is, para que você entenda o que tudo isto é. and then it's going to help us to understand what these angels are doing and why. E isto vai nos ajudar a entender o que esse anjo está fazendo e por quê.
which we'll do tomorrow because we'll run out. que nós vamos fazer amanhã. Estamos Let's pray. passados do tempo. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Pai Celeste, te agradecemos por sua bondade. We thank you that in your word Te agradecemos que em tua palavra are hidden so many gems, estão escondidos tantas pérolas, so many beautiful pieces of information tantas informações preciosas to help encourage us. que para nos encorajar. We thank you that you can show us truths Agradecemos que tu podes nos mostrar verdades that are in your word que estão na tua palavra, that have been hidden sometimes for thousands of years. que têm sido escondidos às vezes por milhões de anos, As we're studying these Spirit of Prophecy quotes, milhares de anos, e ao estudamos esses textos do Espírito de Profecia, which were written over 100 years ago, que têm sido escritos centos de anos atrás, we can see the way we understand these words, estamos vendo que a forma como entendemos essas palavras, that our forefathers never understood these truths. que os nossos ancestrais nunca entenderam essas palavras. As we see the things that you're teaching us, E ao vermos as coisas que estamos aprendendo, help us to have confidence ajuda-nos a ter confiança, that if you've begun this work, porque se tu começaste esse trabalho, you will finish it. também o terminarás. Help us to trust you. Ajuda-nos a ter confiança. We ask in Jesus' name. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.